Gisele Vitória, conhecida como Sereia, foi morta por facções criminosas e é supostamente resultado de uma luta por espaços, por domínios. E ela teria, segundo o Ministério Público, cometido um erro, o de morar num local que era dominado por facção. Esse ponto está pesando em um julgamento na segunda vara do Tribunal Popular do Júri de Teresina, onde está sendo analisado o caso da morte dessa jovem, que foi executada por criminosos na cidade de Teresina, foi obrigada a cavar a própria cova e foi morta ali, jogada ali. Está aqui as imagens. Ela é a Sereia, ameaçada pela arma de bandidos e depois morta por esses criminosos. O julgamento acontece nesse momento e o repórter Thiago Melo traz as primeiras informações. Thiago, estamos falando da história do tal famoso Tribunal do Crime que acabou matando essa jovem conhecida como Sereia, Thiago. Exatamente, Joelson, muito boa tarde a você e a todos. E o Igor Rodrigues, conhecido como Lucas Rian, está neste momento sentado no banco dos réus, denunciado por ter cometido este crime. O destino dele vai ser decidido no final da sessão, que começou hoje por volta de 8h30 da manhã. Ele é acusado de homicídio qualificado, acusado de participar diretamente da morte dessa menina. Um caso que ganhou repercussão em razão do sofrimento progressivo proporcionado à família. Ela desapareceu no dia 8 de março de 2021, Dia Internacional da Mulher. E o corpo só foi encontrado, ou na verdade os restos mortais, 2 meses depois, em uma clandestina cavada às margens do Rio Poti, aqui na capital Teresina, na zona norte da cidade. Mais uma vítima do conflito entre facções. A gente está acompanhando a sessão desse e vai trazer os detalhes aqui, Joelson. Tá certo, Thiago. Quero só saber de você uma coisa. Você está no local onde o julgamento está acontecendo, a imprensa tem acesso, pode ser feita imagens. Quais são as regras em relação a esse julgamento, Thiago? A imprensa tem acesso com algumas restrições. Nós não podemos, por exemplo, captar imagem do réu, a defesa dele não permitiu. A gente também não pode mostrar o conselho de sentença, que são as pessoas escolhidas ali para estabelecer ao final se reconhece que ele tem culpa ou não, né? Nós estamos falando de um júri popular, então nós estivemos hoje pela manhã acompanhando o início dos trabalhos, ouvimos as duas partes, o Ministério Público que acusa e também a defesa do réu, fizemos a cobertura, continuamos acompanhando e vamos trazer os detalhes aqui, Joelson. Vou voltar a falar a respeito do caso da jovem, conhecida como Sereia, que foi executada pelos bandidos. O julgamento acontece nesse momento no Tribunal do Júri, na segunda vara do Tribunal do Júri. Eu vou trazer as informações, as imagens que chegam para nós, né, do depoimento das testemunhas, da ação do comando, né, da juíza que preside a segunda vara do Tribunal Popular do Júri e, claro, a expectativa da sentença desses homens acusados, ou o homem acusado, o Igor Rodrigues da Silva, acusado de ter cometido essa execução. Detalhes aqui com o Thiago Melo ao vivo. Thiago, não tem previsão, né, de quando é que vai terminar o júri popular. Exatamente, Joelson. Muito boa tarde novamente a você e a todos. A sessão começou às 8h30 da manhã e prossegue. Acontece aqui na sala do Tribunal do Júri. Nesse momento ocorre o interrogatório do réu, Igor Rodrigues de Souza, conhecido como Lucas Rian. Antes dele, prestou o depoimento aqui, ouvida a última de um total de 3 testemunhas, um número até reduzido, né, em relação ao que a gente ver. 2 testemunhas em comum foram arroladas por defesa e acusação e mais uma testemunha arrolada pela defesa. A última que foi ouvida foi uma vizinha da Gisele e agora o réu está sendo interrogado. A gente acompanhou toda a sessão, vamos acompanhar na reportagem. A avó de Gisele foi a primeira testemunha ouvida no júri. Ela lembrou a última vez que viu a neta com vida, saindo de casa dizendo que iria a uma festa. O júri iniciou às 8h30 da manhã. Igor Rodrigues de Souza, conhecido como Lucas Rian,
é acusado de homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver, tendo como vítima a adolescente Gisele Vitória Silva Sampaio, a Sereia, de 17 anos. O crime ocorreu em 2021. A defesa não permitiu a captação de imagens do réu. De acordo com a acusação, Igor marcou um encontro com Gisele e depois ela não foi mais vista. 2 meses se passaram até a ossada da adolescente ser encontrada em uma cova clandestina às margens do rio Poti. Durante o período do desaparecimento, familiares receberam mensagens, áudios e vídeos, além de fotografias através das redes sociais, indicando que ela teria sido assassinada numa sessão de julgamento do Tribunal do Crime. Uma das fotos divulgadas à época mostra uma pistola em primeiro plano e a vítima por trás. Aqui, ela aparece viva dentro da cova. Depois, já está caída no buraco onde foi enterrada. Segundo o promotor, a adolescente foi vítima da guerra entre facções. Através da investigação policial, concluiu-se que o acusado ele é membro do PCC, tá certo? E a vítima supostamente seria integrante do Bonde dos 40. E no local onde a vítima residia, essa região era dominada pelo PCC. Então foi um dos motivos da morte dela, tá certo? Pelo fato dela ser de uma facção rival e morar onde era dominada pelo PCC. Igor está preso desde 2021, quando foi capturado no Rio de Janeiro. A defesa afirma que ele não cometeu o crime. Em nenhum momento as investigações conseguiu colocar ele em contato com a vítima e muito menos no local onde os restos mortais da vítima foi encontrado. Não conseguiu em nenhum momento colocar o telefone que foi rastreado do Igor junto ao telefone da vítima, da menina Gisele, que, conforme todos os depoimentos, a todo tempo ela estava com o celular. O conselho de sentença é composto por 5 homens e 2 mulheres. A juíza Maria Zilnar Coutinho conduz o julgamento. A pena em caso de condenação por homicídio e ocultação de cadáver pode ultrapassar 30 anos. Após essa etapa interrogatório, o júri deve ser suspenso para que todos os envolvidos em seguida será retornado com a fase de debates entre defesa e acusação. A previsão é que essa sessão seja concluída na noite de hoje. Joelson. Pois é, Tiago, e nós estamos falando de uma garota que era menor de idade, né, Tiago, quando perdeu a vida? Exatamente, 17 anos, né? Foi um caso que causou ampla repercussão em função do que eu considero, Joelson, denominei assim, um sofrimento progressivo ao qual a família foi submetida. Ela foi sequestrada do dia 7 para o dia 8 de março. 8 de março, inclusive, que é o Dia Internacional da Mulher, uma data emblemática. E aí a família começou a receber mensagens durante o mês de março, chegando essas fotos dela em cova, outras fotos aparecendo arma, notícia de que ela teria morrido, mas o corpo nunca tinha sido encontrado. Só no final do mês de maio foi achado o esqueleto humano nessa cova, ali na região da Vila Mucambinho, às margens do rio Poti. Depois verificou-se que amigas da Gisele, inclusive, foram assassinadas também no município de Timon. Essa morte dela desencadeou outras relacionadas ao chamado Tribunal do Crime. A gente noticiou tudo à época e agora a Justiça realizando o julgamento deste homem, que vale ressaltar. Ele foi indiciado pela polícia junto com outras 2 pessoas, mas essas outras 2 não foram denunciadas. O único que será levado a julgamento pela morte da Gisele é o Igor, que está aqui agora passando pelo julgamento. No Rio de Janeiro, né, de acordo com a sua reportagem, Thiago Melo, o que será que ele fazia lá, esse rapaz, hein? Ele estava num shopping em Jacarepaguá quando ele foi encontrado. Inclusive, esse é um dos questionamentos aqui por parte do promotor, se a defesa diz que ele não fez isso,
que ele não participou desse crime. Qual que seria o motivo dele ter viajado? Bom, aí certamente durante o período de debates a defesa vai ter a oportunidade de explicar. Joelson, ele parece muito sereno aqui, não demonstrou nenhum tipo de comoção, de constrangimento, né? É um direito dele, a defesa pediu que assim fosse, mas ele demonstrou, pelo menos durante o que assistiu aqui à sessão, o Igor serenidade em relação a tudo que está sendo dito aqui.